Barcelona e Real Madrid vão fazer a final da Copa do Rei. Oficialmente definido. Terminou agora há pouco. Atlético de Madrid e Barcelona no Metropolitano. O Barça venceu o Atlético de Madrid por 1-0 fora de casa com um gol do El Tiburón, Ferran Torres. Dessa vez não agindo como um super sub, né? Esse jogo o Ferran Torres começou como titular, né? No lugar do Lewandowski. Não sei se isso é tão surpreendente assim, porque no jogo da ida ele também começou como titular no lugar do Lewandowski, né? Tem que levar sempre em conta que o Lewandowski tem 36 anos de idade, então de repente ali, especialmente nessa reta final de temporada, né? Esses meses agora de abril e maio, mas especialmente abril, são meses muito complicados, né? Muito difíceis, e jogadores da idade do Lewandowski precisam ser mais preservados para essa reta final de temporada, então acho que até é natural que o Ferran Torres tenha começado essa partida como titular. O Lewandowski entrou ali na segunda etapa, né? E o Ferran Torres, ele tá vivendo um momento muito bom, né, cara? Ele tem sido um 12º jogador, né, da equipe do Barcelona, né? São 4 jogos seguidos do Ferran Torres fazendo gol aí pelo Barça na temporada. E desses 4 jogos, 2 contra o Atlético, né? Porque ele tinha feito 2 gols contra o Atlético naquele 4-2 ali no Campeonato Espanhol no mês passado, né? E mais uma vez aqui sendo decisivo, sendo importante para o Barça. Muitas vezes, é bem verdade que muitas vezes ele faz gols que não são tão cruciais assim, né? Gols ali que ele entra no segundo tempo, só para matar o jogo ali, faz um golzinho ali que não serve de muita coisa. Mas às vezes ele também tem feito gols importantes, né? Como, por exemplo, agora contra o Atlético de Madrid. O gol que saiu de um passe espetacular deste homem aqui, que está na tela, Lamine Yamal, que fez uma partidaça, tá? Eu acho que dá até para você argumentar ali. O pessoal do chat aí pode até opinar quem foi o melhor do jogo. Eu acho que é uma disputa clara entre o Pedri e o Lamine Yamal. Eu escolheria o Lamine Yamal pela assistência espetacular que ele deu no gol do Ferran Torres. Mas o Pedri também fez uma partida exímia. Jogou demais o Pedri. O segundo tempo dele é de manual, assim, coisa de maluco. São 2 caras que realmente são muito especiais, são muito talentosos. E nos 2 jogos, né, se você pegar a somatória dos 2 jogos ali, cara, tá maluco. Eu acho que na eliminatória, o Lamine Yamal foi o melhor. Isso aí pra mim é indiscutível. Porque esse jogo da volta dele foi muito bom. O da ida foi melhor ainda, né? O jogo da ida, se eu não me engano, ele só deu uma assistência também, no 4-4. Mas ele participa diretamente, acho que de 3 daqueles 4 gols do Barcelona contra o Atlético, se eu não me engano. Então, uma partida absurda dele ali, que ele simplesmente aterrorizou o Galã. E hoje, mais uma vez, aí sendo crucial, sendo muito, muito, muito decisivo para a vitória do Barcelona, para a classificação do Barcelona na Copa do Rei, né? Ontem tivemos o Real Madrid se classificando, né? O jogo do Real Madrid foi muito mais dramático do que o do Barcelona, né? E assim, é bem curioso, cara, que as 2 semifinais da Copa do Rei, elas meio que fizeram um caminho inverso, né? O Real Madrid ele venceu na ida por 1-0 e o jogo da volta foi 4-4. Já o Barcelona, o jogo da ida foi 4-4 e o jogo da volta o Barcelona venceu por 1-0, né? As 2 eliminatórias tiveram uma cara bem parecida, no sentido de um jogo ser mais contido, ser mais pegado, ser mais fechado, e outro jogo ser mais aberto, né? Uma loucura. Esse do Real Madrid foi uma loucura total, né? O jogo foi ontem, né? 4-4, aí o jogo acabou indo até para prorrogação. Teve um curto momento ali na reta final em que a Real Sociedade estava até eliminando o Real Madrid, mas rapidamente o Real Madrid conseguiu buscar o resultado como sempre faz. Já até comentei com o pessoal lá no Twitter que o Real Madrid do Ancelotti, nessa era do Ancelotti, ele é um time muito perigoso quando ele está sendo eliminado, né? Tipo, se você estiver enfrentando o Real Madrid no eliminatória e tiver empatado, ok, né? Fica aquela tensão normal. Agora, quando você tá eliminando o Real Madrid, quando você tá na frente por um gol, é quando eles ficam mais perigosos, né? Eu até disse que assim, cara, é mais seguro você tá empatando contra o Real Madrid do Ancelotti do que você tá ganhando deles no mata-mata. Porque se você estiver empatando, eles estão nesse nível aqui de intensidade. Agora, se você passa na frente do placar, sim, acontece uma loucura. Todos os jogadores do Real Madrid têm um buff de 100% nas habilidades e eles ficam impossíveis de marcar, né? O Vinícius Júnior ontem, pô, tá maluco. A primeira assistência dele espetacular pro gol do Endrick, né? O Endrick que é o artilheiro da Copa do Rei.
E a segunda, quando o Real Madrid estava sendo eliminado, né? A jogada que ele faz ali para dar assistência pro Bellingham é completamente bizarra, né? E aí na prorrogação o Rudiger faz o gol da classificação de cabeça. Esse jogo aqui é um jogo bastante atípico, né? Porque o Real Madrid não começou o jogo com o Rudiger, né? O Rudiger foi reserva. A defesa ali tava com a Alaba, que hoje em dia não tá servindo mais para muita coisa. E o Lucas Vázquez, que, né? É o Lucas Vázquez. E tava sem o Courtois também. O Looney foi o goleiro aí na partida de ontem. Inclusive, essa tem uma questão para ver, né? O Ancelotti, ele vai ter peito, ele vai ter coragem para jogar a final contra o Barcelona com o Looney? É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver, porque assim, todo mundo é gangsta colocando goleiro reserva em Copa até você chegar numa final, não é, que é clássico. Né? Então, assim, o Looney fez uma partida podre ontem contra a Real Sociedad, tá? Horrível, horrível. Eu tenho certeza que se fosse o Courtois no gol, o jogo nem não teria chegado aí pra prorrogação. E aí, contra o Barcelona, o buraco é mais embaixo, porque se contra a Real Sociedad foi desse jeito, contra o Barcelona é mais 500, cara. Então, sei lá, se for pra palpitar hoje, eu duvido muito que o Ancelotti vai ter coragem de começar essa final sem o Courtois. Duvido muito. E por falar na final, Real Madrid e Barcelona, grande decisão da Copa do Rei 2024-2025. A final vai ser no dia 26 de abril, que é um sábado, dia 26 de abril, beleza? A final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. Essas equipes não faziam a final da Copa do Rei desde 2014, né? Que é aquela temporada em que o Barcelona estava sendo comandado pelo Tata Martino, o Real Madrid pelo Ancelotti, que também está comandando agora, e o Real Madrid joga a final sem o Cristiano Ronaldo, né, que estava lesionado, e mesmo assim acaba vencendo com aquele gol antológico do Gareth Bale, né, que ele sai correndo ali pela linha lateral, deixa o Bartra completamente perdido no pagode e coloca a bola pelo meio das pernas ali do goleiro do Barcelona. Uma final histórica, né? Esse gol do Bale aí, eu já vi o replay desse gol 1 trilhão de vezes, porque sempre falam desse gol do Bale, né? Realmente é uma final histórica. Final entre Real Madrid e Barcelona, né? Não importa de qual competição seja, vai ser uma final histórica. E essa daqui é mais uma, né, cara? Teremos aí, na temporada, pelo menos mais 2 jogos entre Real Madrid e Barcelona. Né? Teremos o jogo do segundo turno do Campeonato Espanhol, que vai ser em Montjuic, e teremos a final da Copa do Rei. Eu digo pelo menos porque eles também podem fazer a final da Champions. O Real Madrid está de um lado da chave, o Barcelona está do outro lado da chave. Se os dois irem avançando até chegar na final, teremos Real Madrid e Barcelona também na final da Champions, né, rapaziada? E assim, cenário de hoje, né? Vamos palpitar aqui sobre a final. Cenário de hoje. Hoje, eu acho que o Barcelona é claro favorito para essa final da Copa do Rei. Eu colocaria, cara, porque assim, é um clássico, o Real Madrid também tem muita força, tem jogadores incríveis. Mas se for para colocar em porcentagem, hoje eu colocaria 65% para o Barcelona e 35% para o Real Madrid, em porcentagem, tá? Eu acho que o Barcelona nessa temporada é mais tímido que o Real Madrid, é melhor, tá melhor treinado, tá mais organizado, tá mais confiante do que o Real Madrid. E os jogadores do Barcelona também estão melhores, individualmente falando. É claro que o Real Madrid é fortíssimo na questão individual, né? O quarteto ofensivo ali do Real Madrid é palhaçada. Mas o Barcelona, cara, tem muitos jogadores nesse momento que estão numa fase espetacular. Né? Para citar ali os principais, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal. Os três, o que esses caras estão jogando é sacanagem. Então, assim, tem gente no chat falando que eu tô querendo zicar. Eu não tô querendo zicar. Primeiro, porque não tem motivo. Né? Sobre a questão do Atlético de Madrid, o maior rival do Atlético é o Real Madrid, não o Barcelona. E eu tô falando isso baseado na própria temporada. Porque a gente teve 2 El Clássicos nessa temporada. E nos 2, o Barcelona comeu o Real Madrid com farofa. Né? Assim, o Ancelotti, ele teve meses aí de espaço entre o 5-2 e essa final. Beleza? Então, assim, talvez o Ancelotti tenha bolado algum plano, alguma forma para tentar ser mais competitivo contra o Barcelona do que ele foi.
Mas, caso ele não tenha encontrado a solução, cara, um jogo foi 4-0 no Bernabéu e o outro jogo foi 5-2 na Supercopa da Espanha, gente. A gente tá falando de um agregado de 9-2 em 2 jogos. E assim, mesmo que não fosse, vamos supor que esses 2 El Clássicos que teve foram equilibrados, vamos supor. Ainda assim, cara, fato é, o Real Madrid, o Barcelona, nesta temporada, é mais forte que o Real Madrid. É mais time, tá jogando mais, tá mais... como é que eu posso dizer? Tá mais confiante, né? Você vê, porra, todo jogo o Barcelona faz aquela estratégia da linha de impedimento com uma confiança absurda, assim, cara. Mesmo que por vezes eles errem, o jogador saia na cara do gol em posição legal, mas eles seguem à risca aquela estratégia espetacular que na maioria das vezes dá certo. E o Real Madrid se ferrou bonito para essa estratégia nos 2 jogos que eles tiveram, né? Então, assim, cara, o cenário de hoje é esse. É imprevisível porque é uma final, é jogo único, é clássico. O Mauro Betting vive falando que o clássico iguala os desiguais. E, enfim, mas o cenário para mim hoje é esse. Acho que o Barcelona é muito favorito para a final. E, claro, faltam 24 dias para a final. Cara, 24 dias é muita coisa. Muita coisa pode acontecer em 24 dias. Pode ser que jogador importante das 2 equipes acabe se lesionando. Sei lá, uma equipe entre em má fase e a outra entre uma fase espetacular. Não sei, cara. Mas o cenário para hoje é esse. Eu acho muito difícil que nesses 24 dias as coisas não mudem de figura. A não ser que, Deus o livre, algum jogador do Barcelona importante se lesione, né? Um Rafinha, um Yamal, um Pedri. Se um desses caras se machucar, talvez o jogo vire. Mas se o Barcelona chegar completinho para enfrentar o Real Madrid, cara, eu acho muito difícil que eles não vençam essa final. Muito difícil. Em 2014 era outra coisa. Até porque em 2014 o cenário era o oposto. O Real Madrid que era mais forte que o Barcelona, né? Tava mais preparado. Mas hoje eu acho que é isso, cara. Acho que o Barcelona chega melhor, vai chegar melhor, mais bem preparado. E ainda por cima tem o histórico ao seu favor, né? Porque você imagina, cara, se fosse guerra... Cara, os jogadores do Real Madrid estariam com um transtorno pós-traumático de enfrentar o Barcelona, né? Então eles vão chegar para esse jogo. Obviamente eles vão chegar com sangue no zóio para querer devolver uma das 2 goleadas. Mas vai ser aquela coisa. Cara, se nessa final o Barcelona abrir 1-0... 1-0... Pá! Meu irmão, já vai começar a passar um filme... na cabeça dos caras do Real Madrid, vão pensar, cara, vamos tomar outra goleada. Não, oh, meu Deus. Já vai ser uma parada dessa, cara. Então, enfim, qualquer forma, acho que vai ser um final bem interessante. Acho que não vai ter outra goleada, tá? Acho que, pô, não tem como, pô... Cara, se o Barcelona meter 3 goleadas seguidas no Real Madrid, vai ser uma das maiores humilhações, assim, da história desse clássico, cara. Então, assim, acho que não vai ter outra goleada. Mas acho que o Barcelona vence. Só para dar um palpite hoje de placar, acho que uns 3-1 pro Barcelona. É o meu palpite aí para essa final, beleza? E pro Atlético, cara, assim... temporada do Atlético já era, acabou. O Campeonato Espanhol tá muito longe, né? Dá até pra gente pegar a tabela aqui. O Atlético de Madrid, assim, durante essa sequência de vários jogos difíceis aí, 2 contra o Barcelona na Copa do Rei, 2 contra o Real Madrid na Champions League, o Atlético de Madrid não conseguiu manter o pique no Campeonato Espanhol, então acabou perdendo muitos pontos. Hoje, o Atlético tem 57 pontos no Campeonato Espanhol contra 66 do Barcelona. 9 pontos de diferença. Desculpa, o Atlético não tem a menor chance de tirar 9 pontos para o Barcelona em 9 rodadas. O único time que ainda é uma ameaça para o Barça no Campeonato Espanhol é o Real Madrid. São 3 pontos de diferença e ainda tem um confronto direto no segundo turno. Então, assim, Campeonato Espanhol já era. Champions League eliminado para o Real Madrid. Copa do Rei eliminado para o Barcelona. Tava falando pro pessoal aqui durante o jogo que, assim, cara... É o que é. It is what it is. Né? O Atlético... montou um bom time para essa temporada, conseguiu competir muito bem, mas deu azar.
além de tudo, deu azar. Além de ter jogado mal durante esse espaço de tempo aí, março, especialmente, deu azar de pegar o Real Madrid numa Champions, logo nas oitavas de final, e de pegar o Barcelona na Copa do Rei. Né? Se tivesse tido um pouquinho mais de sorte, teria pegado a Real Sociedad, por exemplo, que seria menos complicada de se enfrentar do que o Barça. Mas não foi isso que rolou. Né? Então, é uma temporada de aprendizado, né? Quem sabe, vamos ver o que, é que vai acontecer na próxima temporada. Vamos ver quem que vai ser o substituto do Griezmann, por exemplo, que vai encerrar aí a sua trajetória no Atlético de Madrid. Para ver se na próxima temporada, quem sabe, o Atlético consegue manter essa pegada para disputar mais uma vez. Vai ser difícil do mesmo jeito, porque Real Madrid e Barcelona não dão indícios de que nos próximos anos vão desacelerar. Mas é assim que é a vida do atleta, né, cara? Tem que continuar competindo, tem que continuar tentando. Porque quem mandou jogar La Liga, bem que podia pedir, não, deixa eu jogar o campeonato italiano, que é menos complicado. Deixa eu jogar o francesão ali para disputar só com um time. Ainda seria difícil pra cacete, mas no campeonato espanhol é dose, cara, é difícil. Fala, Paulo Silva, valeu pelo superchat. A gente tem um Super Mundial. A gente tem um Super Mundial, bem lembrado. Mas é um cenário um pouco parecido, né, cara? Super Mundial, Bayern de Munique, Internacional, Real Madrid. De qualquer forma, o Atlético não é um dos favoritos. Mas se conseguisse ganhar o Super Mundial, seria da hora do mesmo jeito, né, cara? O foda é que, assim, você imagina, se o Atlético ganhar o Super Mundial, o Atlético teria 2 Mundiais com 0 Champions. Então, se viraria meme, né, cara? Seria mais estranho do que qualquer coisa. Mas, enfim, é um título, né, cara? O Atlético vai estar lá disputando. Inclusive, vai enfrentar o Botafogo de Futebol e Regatas lá no Mundial, hein? Vai ser um grande jogo.